Falando aqui também, Gonçalo, de José Mourinho, porque não estamos a falar apenas da possibilidade de o presidente do Benfica ser castigado. Há também os incidentes no túnel, que também poderão dar origem a castigos, e aí se calhar até é um castigo mais visível, porque estamos a falar do treinador e, portanto, não estar, admitindo que o próprio José Mourinho continua no Benfica, mas não estar no jogo, obviamente, tem um impacto maior. Tendo isso em conta, o Benfica deveria ter-se resguardado de outra forma no final do jogo? Boa tarde aos quatro, boa tarde também aos nossos telespectadores. Em teoria sim, na prática já percebemos que não era essa a ideia, porque não é uma ideia de passar, no fundo, a ideia, ou melhor, pelo menos eu não fiquei com a imagem de que foi de cabeça quente. Era para passar a mensagem para fora, que é aquilo que muitas das vezes os dirigentes, nomeadamente dos grandes... Possa ter havido algumas situações mais a quente, não é? Porque foi logo depois do jogo. Não, isso é outra coisa. Estou a falar do... Eu estou a juntar os dois episódios, sim. Não, aí, e para te responder rapidamente, aí os treinadores e os jogadores ficam mais limitados naquilo que é o desenvolver das suas funções, não é? Um dirigente, como já aconteceu variadas vezes, pode levar 30, 50, 60 dias, depois recorre para o TAD e depois a coisa é revertida, provavelmente. E, quer dizer, há aqui várias formas de fazer as coisas. Mas, creio que foi o Pedro que disse, não tem grande problema, não é? Ok, não pode ir à área técnica. Ok, vê o jogo da tribuna, também o que é que vai fazer a área técnica? Só se for para também espalhar um bocadinho mais de confusão. Em 99% das vezes. Portanto, sim, se for um treinador pode ter aqui alguma intervenção mais limitada. Aquilo que eu não concordo com as palavras de Rui Costa, e que é aquilo que eu acho que já deveria ter sido mudado no futebol português há muito tempo, é a correspondência de que alguém tinha a coisa engendrada para nos tramar. Isto é que é mau. Uma coisa é tu chegares e dizer assim, este árbitro hoje foi incompetente por causa do erro A, B, C, D. E isso acabou por nos prejudicar hoje. Outra coisa é dizer, ele vinha com a lição bem estudada para nos tramar. E isto é que eu acho que deve ser, e todos os grandes fazem, por maioria de razão, os grandes, que são aqueles que também são mais beneficiados, mas são aqueles que também fazem isto muitas vezes. E é aqui que eu acho que deviam levar pela medida grande. É aqui que eu acho que a responsabilidade dos regulamentos que são criados pelos próprios deveria aqui fugir um bocadinho à mão dos clubes. Eu hoje de manhã estava aqui com o Pedro e eu trazia esta ideia, que é, nós podemos ter nas 9 jornadas, os 9 melhores árbitros do mundo. Nós vamos ter sempre caldinho. Podem ser os 9 melhores do mundo. Vamos ter sempre caldinho na nossa cultura, na nossa realidade. Vai existir sempre alguém a dizer este veio de fora, mas afinal vinha com... Teve a influência de alguém. Portanto, nós nunca vamos sair daqui se não for... Na educação já percebemos que não vai e, portanto, tem que ser mesmo na coação, no limitar destas palavras. E, portanto, os dirigentes podem escolher dizer isto, mas depois levam com 1 milhão de euros, ou 2 milhões de euros, ou 3 milhões de euros de multa. Porque não podes correlacionar insucesso desportivo ou sucesso desportivo àquilo que é a intervenção dos árbitros. Podes e deves, sim, criticar erros, porque eles também erram e erram muito. Muito bem. Pedro, estamos a ver também imagens, e deixa-me só fazer-te a questão, estávamos a ver também imagens daquilo que aconteceu no túnel, a envolver José Mourinho, dirigentes também do Famalicão. Consegues explicar-nos o que é que terá aqui acontecido nestes momentos tensos que se viram no túnel? Eu fiz alguns contactos de gente que ali estava e aquilo que me dizem é que foi uma vergonha aquilo que se passou no túnel. Toda a gente a gritar, toda a gente a insultar o árbitro e na verdade quem lhes aparecia à frente. Aquilo que me dizem também é que o árbitro Gustavo Correia reportou aquilo que se passou lá. E reportou com alguma... Como é que eu vou dizer isto? Esclarecendo algumas coisas e com nomes. Portanto, é aquilo que me dizem, sendo que o árbitro enviou logo o relatório e, portanto, entrou logo na federação. Portanto, ele não pode sair no estádio antes de enviar o relatório. E, portanto, o árbitro Gustavo Correia reportou grande parte, ou aquilo que ouviu, estava visivelmente incomodado com aquilo que ouviu. O que me reportam é que foi uma vergonha aquilo que se viu. Agora, eu estou muito curioso em perceber os outros relatórios. Uma coisa é o árbitro, que é quem foi o alvo da ira. Outra coisa são os delegados da Liga. João Ledo, que era o delegado principal da Liga que ali estava, é um dos delegados com mais jogos de grandes esta temporada. Portanto, também estou curioso em perceber o que é que ele vai escrever. E depois também as forças de segurança, porque não estavam lá só assistentes de recinto desportivo. Para além dos seguranças de um lado e do outro,
E que é mesmo assim. Para além dos seguranças de Famalicão e do Benfica, os assistentes de recinto desportivo e as forças da autoridade. Resta saber o que é que eles reportaram também. Portanto, há aqui vários relatórios que estão em cima da mesa, sendo o que me dizem é que o do árbitro Gustavo Correia é tremendamente corrosivo para com comportamentos de elementos do Benfica. Falará numa espera que Sim, terá de sido elementos feita do Benfica. por Recostas. Não José vou aqui Mourinho. falar em nomes porque não tenho provas, portanto não sou eu como atravessar, já percebi isso do Rui Costa, estavam a dizer ontem, e do José Mourinho, mas que o relatório é muito específico, é muito pormenorizado sobre os acontecimentos no final do jogo e, portanto, eu estou à espera que o Conselho de Disciplina abra aqui uma série de processos. Por isso é que eu falava, esta jornada vai ser fértil, talvez a jornada mais fértil em processos, o que se passou em Famalicão, o que se passou na Festa do Porto, o que se passou em Rio Maior. Em Rio Maior foi um escândalo também, ninguém fala nisso, mas o comportamento do treinador do Casa Pia foi miserável. E, portanto, estamos aqui a falar de um fim de semana atípico, mas eu acho que tem que também se falar de arbitragens, não é já para falar, não sei se é já, se não, de Gustavo Correia. Acho que ele tem que pedir férias. Porque ele não acertou uma, não deu uma para a caixa. Não viu o penalti sobre Ivanovic, não viu a expulsão do Otamendi, não viu a outra mão, ele não viu nada. E, portanto, quer dizer... foi alertado pelo VAR, não é? Eu sei que o Mourinho levou 6 meses para tirar o Pavlidis, mas, quer dizer, o Conselho de Arbitragem não pode pôr este rapaz a apitar no próximo fim de semana, quer dizer, não, ele não viu nada. E, portanto, como não viu nada, tem que ser tratado o rapaz do Gustavo Correia, tem que ser tratado. Porque ele precisa de acompanhamento. Ele realmente não viu nada. Nenhum dos lances ele viu. Sempre escurado no VAR. O VAR não me fechou os olhos e foi o que foi no final do jogo. E, portanto, foi das piores arbitragens que vi esta temporada no conjunto. Quer dizer, já vimos muitas arbitragens com influência. Há 2 semanas nas Aves, no Aves Sporting, quer dizer. Mas ele não viu nada. Dos lances principais ele não viu nada. Está sempre à espera que o VAR venha por cima dele, ou por baixo, ou ao lado, já nem sei. Nem sei bem. E, portanto, é um jovem árbitro, importa aqui dizer isto. Mas quando falamos de um internacional, estamos à 32ª jornada, e que apitou 2 jogos do Sporting e um do Benfica, neste caso este foi o segundo. Havia também o jogo com o Casa Pia. Sim, 2 jogos que o Benfica se queixou. O Sporting queixou-se do jogo em Barcelos. Não sei se estão recordados aquele lance no final do jogo. E houve, creio que apitou também o Casa Pia Sporting. Não apitou um único jogo do Porto. Porquê? 32ª jornada, Gustavo Correia nunca apitou nenhum jogo do Porto. Não será seguramente por ser da Associação de Futebol Não, isso do não tem Porto, isso é irrelevante. na Pova de Varzim, segundo creio. Aliás, porque há muitos árbitros de primeira categoria da Associação de Futebol do Porto e obviamente e de tem que Lisboa, apitar o Porto, Benfica e o Sporting, não tem. Isso já outros tempos. E, portanto, não consigo encontrar explicação nesta lógica do Conselho de Arbitragem. Se é que o Conselho de Arbitragem nomeia. Também me dizem outras coisas. E, portanto, se nomeia, eu não consigo encontrar explicação. Que o árbitro internacional chega à 32ª jornada e não tenha apitado o campeão. Se é bom para apitar o Benfica e o Sporting, não presta para apitar o Porto? Não consigo encontrar esta lógica. Eu tento encontrar aqui uma lógica e não consigo. Portanto, de Gustavo Correia acho que estamos conversados. Outra coisa é as declarações do Presidente do Benfica e os comportamentos no túnel, que não são de censurar e de acabar de vez. Agora, eles estão a aproveitar porque põem 200 mil, não é? Dizem que é 100 mil, 200 mil. Vamos ver.